Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Mesma Língua. O tema nosso de hoje é sobre conectivos, alguns lances também da sintaxe de nossa língua e usaremos como exemplo uma frase proferida pelo candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Bolsonaro que é dono de algumas frases polêmicas nos programas, nas rádios, enfim, tem uma postura, uma linguagem tanto quanto polêmica. Também há que se dizer que é um fenômeno nas mídias sociais. O Bolsonaro disse ontem o seguinte: abominamos a tortura, mas naquele tempo vivíamos na Guerra Fria. Mas, o que é o mas em nossa língua? Vamos lá, mas em nossa língua corresponde ao símbolo, o criador, podemos dizer assim, das orações coordenadas adversativas. Mas então é o grande símbolo das orações coordenadas adversativas. Agora, outros conectivos adversativos: mas, porém, contudo, todavia, entretanto e no entanto. Várias provas colocam o no entanto, que é sinônimo sim de entretanto. Ou seja, esta palavra de cá é responsável, então, um grande símbolo das orações coordenadas. Qual é a ideia? A ideia de adversidade. Ao passo que a expressão apesar de já é concessiva. E nós chamamos isso na sintaxe, o nome todo, orações subordinadas adverbiais concessivas. O que você precisa saber de maneira prática é que apesar de e mas são símbolos de ideias opostas. Adversidade, concessividade. Como assim? Apesar de serem símbolos da ideia da oposição, o mas, então eu repito, é coordenado e o apesar de é símbolo das orações subordinadas, nós devemos verificar o seguinte: mas é uma palavra que envolve uma oposição, digamos, mais rígida, que dá ainda mais destaque. O mais aí, palavra de som, esse mas não de oposição. Então se eu coloco o seguinte: ele é político, mas rouba. Oi? Esse mas então aí, eu estou dando ênfase a essa parte, é a parte do roubo, mas rouba. Já o apesar de, ou seja, a ideia da concessividade, envolve uma oposição, um confronto, digamos, mais leve. Exatamente isso, mais leve. Veja só, apesar de roubar, ele é político. Veja como é muito menos carregado, podemos assim dizer, semanticamente, no sentido do que a expressão com mas. Vejamos um outro exemplo, e aí usando a própria expressão do candidato, ao qual eu tenho respeito, e aqui não é nenhum tipo de vídeo político. O candidato disse o seguinte: abominamos a tortura, mas vivíamos. Então, além da justificativa de que vivíamos num período de Guerra Fria, o candidato, se quisesse, lembrando, poderia usar algo mais suave. Apesar de vivermos um período de Guerra Fria, abominamos a tortura. Seria mais suave e ainda mais, digamos, justificável a expressão. Então, eu faço mais uma vez uma comparação com todos vocês. Veja só, abominamos a tortura, mas era Guerra Fria. Mas era Guerra Fria. Quer dizer, justificando ali, talvez, a tortura, né? É o que fica da compreensão também da frase solta, não é todo o discurso. E se nós tivéssemos: apesar de vivermos na Guerra Fria, abominamos a tortura, nós teríamos uma oposição ainda mais leve. Bom, você pode me perguntar: eu preciso saber disso para quê? Bom, em termos práticos, um examinador, em um processo seletivo, ou mesmo na sua redação, você pode levar o seguinte: as coordenadas adversativas, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, são oposições, sim, adversativas, oposições bem pesadas. Ela era bonita, mas pobre. Eita, então quer dizer, eu dou força, eu deixo algo muito pesado em relação à pobreza, uma crítica muito grande. Agora, se eu digo, apesar de pobre, ela era bem bonita. Veja como eu tenho uma estrutura
digamos, mais leve com a ideia concessiva. É exatamente isso. É claro que essas são apenas frases soltas, exemplificações em nosso vídeo. As ideias adversativas, então, criam essa ideia mais exposta, com uma carga um tanto quanto mais pesada em relação à adversidade, ou apesar de, então, é mais leve a ideia da concessiva. Sabe o que os examinadores também fazem? Os examinadores gostam de uma lista desses conectivos concessivos, apesar de que, embora, conquanto, malgrado, isso sempre aparece em provas. Eu espero que essa dica já venha a ser válida a todos vocês. O link da nossa coluna também terá outro pensamento, o pensamento deste vídeo escrito. E claro, quero desejar a todos também aí uma crítica elevada no momento das eleições. Espero que você realmente escolha um candidato que atenda aí a sua crítica, certo? Se curtiu o vídeo, clique em curtir, ative as notificações. Sigamos juntos aí nestes estudos linguísticos da nossa língua portuguesa. Perfeito? Um abraço e até a próxima.